Já completamos um ano nessa luta global contra a Covid-19. Tem muito medo, muita tensão e muito desespero no ar. Em alguns lugares tem caos. Por isso, é tempo de reforçar os cuidados, mas também renovar a esperança. Já faz um ano que estamos enfrentando a Covid-19. Muitos perdemos amigos e familiares e pode parecer que não há saída para essa crise. Estamos vivendo dias complicados e enfrentando uma crise atrás da outra. A pandemia da Covid-19 acabou expondo outras crises adicionais. Nós estamos enfrentando, por exemplo, uma crise forte nas famílias, com aumento do número de abusos e até agressões. A crise do novo coronavírus continua forte e naturalmente todos estão mais preocupados e a igreja também. Cada vez mais nós temos parado para orar, para conversar e para avaliar o cenário. Em situações como essa, é normal sentir medo e falta de fé. Por isso, diante das crises, precisamos tomar decisões prudentes. As crises mostram quem realmente nós somos. Elas revelam o melhor e algumas vezes o pior de nós. E é o que está acontecendo nesses dias de isolamento social. Alguns têm ficado mais fortes e mais dependentes do Senhor, mas outros se revoltam com a situação, com a vida, com as pessoas e até com Deus. Precisamos seguir as recomendações de saúde e manter o distanciamento social de forma estrita. O presidente da Igreja Adventista para a América Latina insiste na nossa proteção. É tempo de reforçar os cuidados, mas também renovar a esperança. No dia a dia, há 3 cuidados básicos que a gente tem que tomar e são recomendados pelos especialistas: distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos. Por amor a você mesmo e às outras pessoas, não subestime o problema. O distanciamento social também envolve nossas igrejas. Não é hora de reabrir os templos e arriscar a vida de nossos irmãos e irmãs. É hora de procurar alternativas prudentes para minimizar os riscos. Nós tivemos templos fechados por autoridades governamentais que recomendaram que as pessoas não se reunissem, que evitassem aglomerações pelo medo do coronavírus. E com isso as pessoas perderam o acesso ao templo, mas o que nós precisamos fazer foi criar uma estratégia para que a igreja continuasse presente na vida das pessoas. Nós estamos trabalhando com a ideia de que você é um cristão, é um adventista, se tem templo e se não tem templo. Se você tem igreja ou não tem igreja. Nós não estamos estimulando que as igrejas retomem as suas atividades. Nós estamos apenas coordenando como isso deverá acontecer nos lugares onde as leis autorizarem e onde a própria comunidade entender que isso deve acontecer. Nós queremos continuar agindo com prudência, com cuidado, e mesmo que haja algum tipo de lei, e mesmo que a nossa comunidade decida reabrir os templos, nós queremos continuar preservando a saúde, a dignidade das pessoas e sendo uma fonte de apoio, de cuidado e de esperança também. Vamos ter paciência. Podemos gravar nossos cultos e reavivar a adoração em família. Podemos também auxiliar nossos irmãos necessitados. Reunindo recursos para mais cestas básicas, para mais cuidado da dignidade e de um mínimo de alimento na mesa dos nossos membros e da comunidade que está ao redor de nós. Nós continuamos oferecendo atendimento psicológico a pessoas que vivem o seu momento de crise emocional. Já passamos de 20 mil atendimentos, estamos chegando a 750 profissionais. Essa pandemia vai passar. Vamos fortalecer nossa fé em casa e preservar a vida do nosso próximo. Hoje nós temos vozes demais falando de tragédia, catástrofe, o pior está por vir. E nós cremos como Igreja Adventista que há sim uma esperança para o futuro, quando nós colocamos o futuro nas mãos de Deus, e há uma esperança para a eternidade. Então, através de projetos sociais como alimento, como atendimento psicológico, através de classes de estudo da Bíblia, através do apoio que os nossos membros dão na comunidade, através dos cultos, nós queremos ser uma voz positiva. Vamos mostrar ao mundo que Deus não se limita a um templo e que habita ao lado do sofredor. Ele se faz presente com apenas 1 ou 2 que o adoram em espírito e em verdade. Os seres humanos, os líderes, os protestos, as prisões, as leis lidam com os galhos e têm o seu papel, mas só Deus muda o coração. Por isso, precisamos aprender a enfrentar as crises buscando ao Senhor, pedindo um milagre, uma mudança de coração, novas intenções, uma nova maneira de ver a vida com respeito ao próximo, com amor pelos necessitados e com equilíbrio ao lidar com as diferenças. Cristo voltará.
E enquanto esperamos, cuidemos uns dos outros. Que Deus guarde e proteja sua família.